Na calada da noite de terça-feira, Hugo Motta acelerou o rito na Câmara e, junto dos partidos da direita e do Centrão, aprovou a chamada PEC da blindagem. A bolsonarista Bia Kicis expôs os reais interesses na pauta, questionando como ficariam os parlamentares sem, abre aspas, garantia das prerrogativas. Presidente, orienta, sim, nós queremos votar essa PEC. Eu quero chamar a atenção do povo brasileiro para isso aqui, essa notícia. Moraes dá 5 dias para a PGR avaliar a articulação de Tarcísio por anistia de Bolsonaro. O pedido de investigação parte do deputado petista Rui Falcão. É isso aí. O PT fica o tempo todo instigando o Supremo a se voltar contra qualquer pessoa que não se sujeite a esse regime, à corrupção, a todo o estrago que essas pessoas fazem. Imagina agora nós, sem a garantia das nossas prerrogativas, sujeitos aos desmandos do ministro Alexandre de Moraes. E o PT está blindado, senhor presidente, porque eles são cúmplices da ditadura da toga. São eles que instigam. Agora até o governador Tarcísio tem que se explicar. Zé Trovão fez coro e atacou o PT. Ainda disse que amanhã, após o trator da blindagem passar na Câmara, seria tranquila. Quero deixar claro aqui ao nobre deputado que o povo amanhã vai sim sair às ruas para trabalhar pensando: quando será que nós vamos colocar na cadeia quem roubou mais de 6 bilhões dos aposentados do INSS? O povo vai trabalhar amanhã pensando como que o governo do PT quebrou os Correios depois de dar superávit no governo do presidente Bolsonaro. O povo também vai amanhã sair ao trabalho pensando: cadê a picanha que o Lula me prometeu e eu estou comendo abóbora? O povo também vai sair amanhã às ruas para trabalhar pensando: como pode? A quem me prometeu picanha encareceu até o ovo. Bom, fica aqui a consciência de cada um. O que eu quero dizer, senhores, é que precisa de pelo menos um caminhão de óleo de peroba. Nós votamos sim. Rogério Correia foi para cima da hipocrisia e lembrou que há outras pautas urgentes para a nação. Mas eu queria lamentar aqui esse show de horrores que nós estamos vendo aqui. E Vossa Excelência acaba permitindo. Essa forma que eles atuam aqui é a mesma forma que estão atuando nas comissões. Ali eles estão de parabéns, eles invadiram a mesa outro dia, sentaram na cadeira de Vossa Excelência, conseguiram a pauta que eles queriam. A pauta da anistia vai amanhã e a pauta da prerrogativa hoje. Parabéns, é assim que se age, é assim que eles estão demonstrando. Infelizmente, projetos que nós estamos precisando para o povo, o senhor não coloca para votar. Cadê o projeto do imposto de renda para isentar até R$5.000, da jornada 6x1? Será que o povo vai ter que invadir, sentar na cadeira do presidente para poder fazer uma pauta? Sinceramente, ouvir essas ofensas todo dia e o presidente e a mesa não fazer nada é lamentável, porque mostra que é uma Câmara desqualificada, que vota blindagem sim. Um deputado vai poder bater na mulher e nós não vamos poder entrar contra ele com processo. Chico Alencar, que subiu à tribuna para denunciar o escárnio contra o povo, teve o tempo podado por Motta. Não abro mão nem do mandato, nem das prerrogativas já existentes, nem da transparência e clareza do meu voto em toda e qualquer situação. E já anuncio aqui, querido Cajado, uma desobediência civil que a bancada do PSOL vai praticar. Quando houver, se houver, porque isso ainda tem que passar no Senado, essas mudanças de hoje, qualquer votação em que se propõe ou que se determine o voto secreto, nós vamos dizer e declarar, como fizemos lá atrás na campanha pelo voto aberto, o nosso voto aqui. Não aceitamos que nos tolham no direito de apresentar à população que nos sustenta o nosso voto em toda e qualquer situação. Mas temos aqui hoje uma espécie de decálogo dos desmandos. Já que alguns que falam tanto na Bíblia e nos 10 mandamentos, eu quero lembrar o que essa noite produziu aqui, um decálogo dos 10 desmandos. Primeiro, o de legislar em causa própria, como o deputado do professor Tarcísio lembrou.
Segundo, de consolidar o espírito de casta intocável. É assim que a população está nos vendo. Sindicato dos políticos. Terceiro, o convite a criminosos e do crime organizado a que venham para a política, porque tem muito mais chance de ficar blindado e protegido. Quarto, o aprofundamento do abismo entre a sociedade e o parlamento, o Congresso. Quinto, o atropelo de uma emenda constitucional. O texto do deputado Cajado entrou para o nosso conhecimento às 16h59, emenda constitucional. A essa hora, 22h23, estamos aprovando esse texto. Grande exame, grande dedicação à boa prática legislativa, sem CCJ, sem comissão especial. Sexto, o parlamento apequinado com a reintrodução do voto secreto do parlamentar. Sétimo, uma legislação que invade atribuições do judiciário, com ânimo de vingança e desarmonia entre os poderes. Oitavo ponto, os espaços físicos do legislativo. Imagino algum deputado que se protege aqui ou no apartamento funcional, enquanto a Câmara não aprecia uma decisão da Justiça de abrir um processo contra ele. Para encaminhar contrário, o deputado Marcel Van Hatten. Para encaminhar contrário. Obrigado. O parlamento vai virar uma espécie de abrigo para coitar pessoas que estão, em vez de ser processadas. Nono, secundariza essa noite propostas de interesse da população, como a isenção do imposto de renda, como, inclusive, espero que ainda vote hoje, a diminuição dos preços de energia elétrica, MP. Por fim, 10º ponto, essa é uma anistia com todas as... Vossa Excelência, eu já fui complacente no tempo. Ivan Valente lembrou o presidente da Casa que o tempo de fala era de 5 minutos. Presidente, a PEC não é 5 minutos? 5 minutos, por favor. Pedi que reponha o meu tempo aqui, relator. O parlamentar também não deixou barato o golpe continuado. Nós estamos finalizando essa discussão, mas ela é muito séria. Isso aqui é uma desmoralização do parlamento brasileiro. Eu quero falar do voto secreto. Está voltando. O voto secreto e a forma como nós vamos dar o poder legislativo de anular a justiça, o judiciário, chantagear o executivo e torná-lo o poder por excelência num semipresidencialismo com anulação do judiciário. É isso que está acontecendo. Esta é a resposta à condenação do golpe de Estado no nosso país, que foi uma vitória espetacular da democracia brasileira e da República. Acabou a tutela militar e acabou a impunidade nesse país. Vão cumprir pena. Então, essa é a retranca do continuismo do golpe. Eu quero falar de voto aberto. Aqui, se votava, deputado Helder, para caçar deputado e outras questões, todas, pelo voto secreto. Não se caçava ninguém. Eu coordenei a frente parlamentar pelo voto aberto com o movimento popular aqui atrás. Unificamos. Aí eu quero contar só a história do Eduardo Cunha, aquele que puxou o impeachment da Dilma, que concedeu ao Bolsonaro elogiar um torturador da tribuna e não ser punido, tá certo? E mais, foi depois caçado por corrupção. O deputado Hugo Mota sabe perfeitamente, ele foi nomeado pelo Eduardo Cunha para a CPI da Petrobras, que eu participei também com ele. O Eduardo Cunha é que foi o autor da maracutaia jurídica de hoje para colocar o Eduardo Bananinha como líder da minoria.
somando a extrema-direita e o Centrão. O Centrão não se envergonha disso. Ele não abre a boca aqui no plenário. Mas eu quero dizer o seguinte, Eduardo Cunha foi eleito com quase 300 votos, e quando ele foi votado no voto aberto aqui, ele teve 9 votos. Ninguém quer botar digital. As maracutaias que vocês querem fazer não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso é uma grande mentira, é uma falácia. Produção de fake news é crime. Essa que é a questão. E é por isso que nós estamos aqui para dizer o seguinte: qualquer crime comum será julgado em conluio e corporativismo por debaixo do pano, no voto secreto, para livrar a cara de um e de outro. Ah, hoje foi esse, amanhã serei eu. É esse conluio. E o povo sabe disso. Sabe por quê? A imagem lá fora é a imagem de que o parlamento é corrupto. E vocês estão reforçando isso aqui hoje. O parlamento aceita qualquer coisa, rouba emendas, é corrupto, pratica assassinato. E vou dizer mais, a deputada Flor de Lis levou 2 anos para ser caçada aqui, condenada na justiça já, por crime aberto contra o marido. Ficaram segurando 1 ano no Conselho de Ética. Isso é que é a maracutaia. Eles querem segurar. E eles querem criar um conluio de um parlamento forte da extrema-direita. O povo sabe o que faz. Tanto é assim que 53% no segundo dia, deputado Felipe, me permita, era a favor da condenação do Bolsonaro, 38% contra. E o impacto, o impacto real da condenação ainda não atingiu lá embaixo. E vocês sabem disso também. A anistia que vai ser votada, ela é um novo golpe, porque ela é absolutamente inconstitucional se afrontar o Supremo Tribunal Federal. E a história do deputado Eduardo Bolsonaro é um escárnio para o povo brasileiro. E o povo vai pegar pelo seguinte: ele está lá nos Estados Unidos, foragido, fugindo da justiça, recebendo dinheiro público daqui da Câmara dos Deputados para conspirar e para atrair o povo brasileiro, violar a soberania nacional. E se ele voltar, ele vai ser preso no aeroporto. Fernanda Melchiona deixou claro que a situação se tratava de um escárnio contra o povo brasileiro. Sobra tempo para rir, mas estão rindo do povo brasileiro. Vocês me desculpam, vocês estão atrapalhando os deputados que estão falando. Vocês ficam fazendo chacrinha enquanto dão um tapa na cara do povo brasileiro. Que é isso? A PEC da blindagem é o tapa na cara do povo brasileiro. É sancionar a ideia de uma casta política que está acima da lei. Que está acima da lei. Um juiz em primeira instância tem alguma coisa para falar? Usa a tribuna, Felipe. Usa a tribuna. A gente está aqui falando 10h30 da noite, enquanto uma PEC que mexe na Constituição, que não passou em comissão especial, que veio para o plenário, que se quebrou o interstício em minutos, está sendo votada em segundo turno. E os deputados da extrema-direita ficam atacando quem usa a tribuna para desnudar o caráter de classe do voto deles. O caráter perverso que transforma impunidade em imunidade. Que transforma um privilégio da blindagem em que, na prática, obriga a ter autorização da Câmara para qualquer investigação de qualquer crime. Inclusive, crimes inafiançáveis, que pode ter a prisão em flagrante, para serem mantidas, tem que ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Quais são os crimes inafiançáveis? Crimes hediondos. Nós estamos falando de crimes gravíssimos. E pasmem, não é só ser votado pela Câmara dos Deputados, é ser votado pelo voto secreto. Essa votação não para em pé, no sentido do que o povo brasileiro sente com a revolta da votação feita hoje na Câmara dos Deputados. Todos sabem que aqui existe uma blindagem brutal para proteger
os crimes de corrupção, sobretudo, e tem vários investigados no Supremo Tribunal Federal. Vários investigados no Supremo Tribunal Federal. E mostra bem o caráter da extrema-direita brasileira, que adora dizer que é antissistema, que é contra a corrupção, mas que é só demagogia. É a cara do sistema político apodrecido, sem liberdades democráticas, com mais corrupção e com impunidade para os seus. Porque é isso que vocês estão votando aqui. E tem a digitalzinha de cada um dos deputados, que depois, quando tiver o voto secreto, se isso prosperar no Senado e o movimento de massas não entrar e não tiver mobilização, e eu acho que vocês vão ser bem cobrados, viu? Acho que vocês são bem cobrados. O Zuco quer ser governador no Rio Grande do Sul, vai ser cobrado pelo povo. Pode ter certeza que o povo não vai deixar passar uma PEC que blinda parlamentares. Felipe Barros, que está rindo da minha cara e que estão aí fazendo chacrinha, inclusive, não tem nem coragem de defender a sua posição. Nós estamos debatendo aqui entre nós, porque os favoráveis votam lá numa maioria de 324, foi no primeiro turno, mas sequer têm coragem de vir aqui, se inscrever e defender. Os que vieram ou fizeram um discurso para sua base radicalizada da extrema-direita, vinculando essa PEC com a anistia criminosa do Bolsonaro, que é outro projeto que nós vamos enfrentar amanhã, ou com uma suposta autonomia que, na verdade, significa a disfarçatez de querer estar acima da lei. Como todos os brasileiros, se forem investigados, podem ser investigados, podem ser presos, etc, etc. Aqui não pode ser investigado, não pode ser preso, discute se mantém ou não mantém a prisão com voto secreto. Olha que coisa mais república velha, com voto secreto. E ainda, para coroar a noite, querem fazer a Bolsa Traidor da Pátria, que é a ideia do traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro, que deveria ser caçado, que já está 8 meses conspirando contra os interesses do povo brasileiro, ganhando altos salários, ainda ser indicado à liderança da minoria, que é um escândalo, é um escárnio com o povo brasileiro e que, obviamente, vai ser questionado do ponto de vista jurídico e político. Aliás, nós amanhã vamos entregar o nosso abaixo-assinado, que tem milhares de assinaturas pela cassação do Eduardo Bolsonaro. O que se quer aqui é criar um espaço para que não se vote as cassações no plenário ou se vote de forma secreta, como aconteceu no caso do Chiquinho Brazão, que foi, inclusive, o mandante do assassinato da Marielle que perdeu o mandato por falta ao invés de ser votado no plenário. E se fosse votado no plenário hoje, seria pelo menos votação aberta. O que vocês querem fazer é criar a figura da votação secreta para se proteger da opinião pública, para se proteger da cobrança pública e política dos eleitores, para proteger os amiguinhos investigados, denunciados ou, pior, já condenados, que nós esperamos que vão